Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 23 de junho de 2024 e o manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que se encontra em Mateus 5, do 1 ao 12, e fala das bem-aventuranças. Vamos à leitura? As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos agora para a leitura do manancial. A autora é Marisa Vieira, com o título O Melhor Educador. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ao ler Mateus, nos capítulos 5 a 7, fico imaginando a experiência única daquelas pessoas que puderam participar ao vivo de uma aula tão incrível. O que tornou aquela aula especial não foi o seu local, mas quem a ministrou. A autoridade do mestre o diferenciava de todos os outros mestres. Jesus não queria ensinar comportamentos externos admiráveis, mas como é o homem transformado pelo Senhor. Cristo ensinou que a felicidade passageira não supera a alegria eterna que ele oferece. Instruiu a amar, a perdoar, a exercer genuínos atos de justiça, a nos relacionar com Deus e com os homens, a reconhecer que não somos melhores do que ninguém, que somos todos pecadores indignos por natureza, mas que podemos experimentar o perdão do Pai. Ensinou também que a educação cristã é missionária, que dá sabor ao mundo, faz diferença e brilha em meio às trevas. A educação cristã missionária acontece em qualquer lugar em que a palavra de Deus é propagada, a fim de salvar e transformar vidas. Louvamos ao Senhor neste dia de educação cristã missionária, por nossos educadores cristãos, por aqueles que dedicam sua vida a ensinar a palavra de Deus. Também louvamos a Deus pela vida de cada cristão que entendeu que é um educador, pois transmite a palavra em todo tempo e lugar. Glorificamos a Deus pelos pais e familiares que entenderam que a educação cristã das crianças é a mais importante que elas receberão. Que aprender e transmitir a palavra de Deus seja um compromisso de todos os que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. A educação cristã missionária acontece em qualquer lugar em que a palavra de Deus é propagada. É verdade, né? Em qualquer lugar onde estamos, né? Nós, como cristãos, devemos sim falar de Jesus, falar do amor dele, falar da palavra dele para todos, né? Um bom dia e um Jesus te ama, isso é tudo e pode mudar a vida da pessoa, né? Porque às vezes ela não ouve um te amo de ninguém, ela não sente amor de ninguém por ela, né? Às vezes hoje em dia as pessoas têm o celular nas mãos e elas se aproximam muito de quem está longe. Na verdade, de coisas que estão longe, mas quem está perto ali, a pessoa fica distanciada, porque ela está ali tão aficionada nas coisas que ela está vendo no celular, então quem está perto
fica longe. E quem está longe pode se sentir perto, né? Mas com essa modernidade, né, com essa correria desse tempo atual em que estamos, as pessoas têm sim se sentido bem sozinhas e necessitadas de um abraço em palavras, né, de um acolhimento em palavras. E isso vem da palavra do Senhor, né, que nos acolheu, e agora você precisa acolher as outras pessoas que ainda não conhecem, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem, elas ouvem falar de Jesus, mas hoje também é muito difícil que há muitos maus testemunhos por aí, né, das pessoas que se dizem que servem a Jesus. Então aquela pessoa que às vezes está longe, está distante de Deus, ela não volta para os caminhos do Senhor, ela não volta, não busca uma boa igreja para congregar, que existem ainda, graças a Deus, existem muitas, porque ela, hoje em dia, na internet, acaba viralizando somente os erros. O inimigo tem trabalhado dessa forma, né? Então, ele sempre foi enganador, sempre foi um mentiroso, né? Se não fosse, Satanás não fosse um mentiroso enganador, né? O que te afasta de Deus, hoje a nossa terra ainda seria o paraíso, né? Ainda estaríamos todos bem, mas como ele tentou Eva e enganou a Eva, né? Ela se afastou de Deus, né? Ela não quis saber, ela quis saber do conhecimento que Deus tinha. Foi a mentira, né, que a serpente contou para ela, que eles iriam ser conhecedores, seriam como Deus, né? E às vezes as pessoas ficam distantes da comunhão, da igreja, por conta da mentira que o inimigo tem propagado. Eles pegam uma coisa, uma falha, e transformam como se fosse a verdade, como se a igreja fosse dessa forma, em um vídeo que está em 30 segundos de vídeo, e você acaba se afastando, né? E falando, eu sou melhor do que aquelas pessoas que estão na igreja. Não, como falou aqui no Manancial também, nos lembra que nós não somos melhores que ninguém. Você em casa, sem fazer nada, ou dentro da igreja, você continua a mesma pessoa má, natureza caída, né? Nós temos a natureza caída, mas em Cristo, buscando a Cristo, a sua palavra, em oração, em comunhão, nós, em arrependimento, né? Arrependimento, nós realmente nos arrependendo, enxergando a nossa natureza miserável, pecadora e caída, aí sim, a gente verdadeiramente nos arrependendo, nós enxergando, né, o nosso pecado, a gente, através de Jesus Cristo, nós somos justificados, através do que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo era o único que não tinha pecado algum, né, e mesmo assim foi moído pelos nossos pecados, né, para nos salvar, nos livrar da condenação eterna, que é o inferno, né? Nos livrar do inferno. E somente vem pela fé em Jesus Cristo. Pois antes, né, quando Deus nos criou, Adão, Eva, eles viviam e andavam com Deus no paraíso, eles tinham o Pai ali ao lado a todo momento, e mesmo assim foram desobedientes, né, e ouviram a serpente. Né? Eles tinham de tudo, não tinha dor, não tinha morte, não tinha sofrimento, mesmo assim, optaram por desobedecer a Deus. Então, por isso que hoje em dia o mundo é todo assim, com dor, morte, sofrimento, a natureza geme. E nós estamos distantes de Deus, fomos destituídos da glória de Deus, né? E somente através agora do Filho dele, pela fé, nós podemos voltarmos para Deus. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não for através de Jesus, você não pode ser um filho de Deus. Você não é. Você pode até pensar que é, mas não é. Porque é somente através de Jesus Cristo que você vai se reconciliar com o Pai.
pois esse foi o plano perfeito de Deus, né? E essa foi a vontade de Deus, de trazer o seu Filho unigênito para nos salvar, miseráveis pecadores necessitados da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Somente através da fé você pode se reconciliar com Deus e ser filho dele novamente, e do seu arrependimento genuíno. Então, quando o inimigo quiser te enganar, te distrair, né, falando, olha, eu não estou na igreja, mas eu sou melhor do que essas pessoas que frequentam a igreja. Não, querido, você não é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. O único bom é Deus, né? O único bom que morreu por todos nós foi Jesus Cristo. O único bom que não tinha pecado e morreu por nós foi Jesus Cristo. Amém? E é somente através dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Amém? Então, a minha oração é que vocês se voltem para o caminho de Jesus e não deixem o inimigo, porque ele trabalha igual antigamente, trabalha da mesma forma, ele não é nada inteligente, mas o ser humano também não é nada inteligente, então prefere muitas vezes ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus, que está todos os dias fazendo um dia tão lindo como o de hoje, que está tão lindo, te chamando, vai para Deus, olha só a minha imensidão da maravilha da minha criação, e o meu Filho Jesus Cristo morreu por você para te salvar, ele te ama, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer salvar a todos, mas quem não vai até ele são as pessoas mesmo, elas que não querem, né? Elas que rejeitam a todo momento esse amor bondoso e misericordioso que é o amor de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, os ilumine e que a gente seja missionário na vida das pessoas, falando sempre de Jesus Cristo, que é a única esperança. Amém. Obrigada, Jesus, por mais um manancial. E o meu desejo, minha oração, né, é para que todos tenham na vida esse tesouro, encontrem esse tesouro e não larguem mais esse tesouro que se chama Jesus na vida, né, que a gente possa entregar tudo a Ele e ficar com nossa mente e coração bem tranquilos, sabendo, tendo a confiança total em Jesus Cristo, sabendo que Ele sempre cuidou de você, mesmo antes de você ser grato a Ele pela tua vida, pelas coisas que acontecem de bom na tua vida, mesmo antes, né? Você fazendo tudo errado, mesmo assim, Deus te abençoou de tantas formas, né? E agora que você reconhece que foi Deus, que você tenha muito mais confiança e muito mais gratidão e continue sempre entregando suas vidas a Ele, a vida das suas famílias, porque o Senhor é bom e os planos dele são incríveis e a esperança está nele, porque nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram o que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para aqueles que o amam. Vai ser muita maravilha, vai ser muito fantástico, vai ser uma coisa muito linda quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, né? E vivermos na nova terra que Ele irá preparar para nós, porque Deus é amor, Deus é cuidado e ninguém é melhor do que ninguém e todos somos necessitados desse amor incrível, incomparável, que somente Jesus Cristo tem por nós, que nada merecemos, mas Ele nos dá tudo. Ele nos dá muito mais e nos dará muito mais do que merecemos, né? Que é a vida eterna, que é o enxugar das lágrimas, que é o abraço que mais ninguém pode dar. Ninguém tem um abraço igual ao de Jesus Cristo, mas esse abraço nós teremos. Você crê? Esse abraço você já tem, só não está vendo ainda, né? Enquanto estamos nessa terra, mas você tem. Quando você está triste, ora e depois sente aquele alívio, aquele refrigério na alma. Com certeza, esse é o abraço de Jesus. Mas um dia estaremos frente a frente com Jesus Cristo. Poderemos olhar para os olhos de Jesus, aquele olhar de amor
que Ele tem por mim, por você, né? Que quer te salvar, porque Jesus é amor e sempre será. Amém? Esse foi mais um manancial do dia 23 de junho de 2024 e desejo que vocês fiquem todos na paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos um ótimo domingo. Fiquem com Deus.